Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, que bom falar com você mais uma vez aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. A você que nos vê e acompanha o programa pela TV Novo Tempo, a você também pela internet. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Hoje vamos ler Jeremias capítulo 11. E antes de lermos capítulo 11, eu quero fazer uma oração com você. Lembrando que você pode promover a palavra de Deus, pode divulgar a palavra de Deus através da internet, através da sua vida como um todo. Pela internet você pode usar a hashtag RPSP e utilizar um verso do dia, uma impressão que você teve, uma mensagem legal do capítulo do dia. Coloca lá, divulga, e se você quiser nos seguir, tanto no Instagram como no Twitter ou no Facebook, o endereço é o PR Evandro Fávero. Vamos fazer uma oração? Querido Pai, bondoso Deus, é uma alegria estudar a Tua Palavra. Ela nos transforma e nos reanima. Por isso, eu quero pedir a Tua bênção mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Jeremias capítulo 11. Aqui Jeremias proclama a aliança de Deus. Ele reprova a desobediência dos judeus e no capítulo 11 ele profetiza o mal que vai cair sobre eles. Que estaria prestes a cair sobre o povo. E também não só sobre o povo de Deus, mas também sobre as pessoas de Anatote, que é mencionado aqui, por conspirarem para matar Jeremias. O capítulo 11, nesse capítulo, vários versos me chamaram a atenção. E eu quero destacar para você eles agora. Primeiro, o verso 3 e o verso 21. Veja, o verso 3 diz assim. Vamos ler a partir do verso 1, para pegar todo o contexto. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. E dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito o homem que não atentar para as palavras da aliança, que ordenei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo o que eu vos mando, assim vós sereis o meu povo, e eu vos serei o vosso Deus. Para que confirme o juramento que fiz aos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. E eu respondi e disse: Amém, ó Senhor. E o verso 21 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, e dizem: Não profetizes em nome do Senhor, para que não morra em nossas mãos. Bem, a expressão assim diz o Senhor que aparece aqui, ela é muito comum nas declarações dos profetas de maneira geral, né? E ela é um chamado para prestarmos atenção à mensagem. Assim diz o Senhor, ou seja, presta atenção, é Deus quem vai falar. Não é simplesmente a voz de um homem, é a voz de Deus. Este livro que eu tenho em minhas mãos e que você também tem aí, não é a voz de homens, é a voz de Deus. Deus utilizou-se de pessoas, nesse caso Jeremias e outros escritores, para revelar-se para o ser humano. E este livro faz a diferença. Em um estudo, por exemplo, com 5.286 pessoas da Califórnia que estudavam a Bíblia, se descobriu que a taxa de mortalidade entre eles era menor do que daqueles que não estudavam a Bíblia. Aqueles que estudavam a Bíblia apresentaram menos câncer, menos pressão arterial e cardiopatias. Um outro estudo mostrou que aqueles que estudam a Bíblia são menos propensos à depressão. Não é que nunca vão ter, porque a depressão é uma doença, mas são menos propensos à depressão, ao suicídio e a adições. Numa pesquisa realizada pelo Instituto Dartmouth-Hitchcock Medical Center, descobriu-se ainda em 1995 que o melhor prognóstico para sobreviver a uma cirurgia de coração entre 232 indivíduos pesquisados foi a sua fé. Quem não acreditava na palavra do Senhor, na Bíblia, apresentava
3 vezes mais índices de morte. Uau! É por isso que aparece várias vezes a palavra do Senhor. É enfatizada a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. É por isso que Pedro e também o apóstolo Paulo afirmam, por exemplo, Pedro afirma em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o 21, Pedro afirma que a palavra que nós temos em nossas mãos não foi dada por interpretação humana ou por idealização humana, mas ela foi inspirada por Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16, agora o apóstolo Paulo, ele afirma que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Senhor. E toda palavra é inspirada por Deus, Antigo e Novo Testamento. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Bem, o verso 4 nós já lemos. Lembrando então, o texto ele diz, esse é um outro verso que eu destaquei aqui, diz assim: ordenei aos vossos pais, o finalzinho do verso 3 diz, maldito o homem que não atentar às palavras da aliança, que ordenei aos vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito. E ele faz um apelo, dai ouvidos à minha voz e fazei tudo o que eu vos mando. Então eu vos serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então Deus apela aqui nesse versículo para que escutemos a sua voz e para sermos fiéis. E se formos fiéis, ou seja, se a gente escutar a voz de Deus, virão as bênçãos. Veja o verso 4 que diz, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Em outras palavras, Deus cuidará de nós. Quando a gente vai para Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 11 e o versículo 27, lá em Deuteronômio nós encontramos esta mesma promessa de Deus. Diz assim, ó, eis aqui hoje eu ponho diante de vós, diz o Senhor, a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirem os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos de Deus. A bênção e a maldição. E o verso 10 diz assim, ó, veja o que diz a palavra. Diz aqui, tornaram as maldades de seus primeiros pais que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com os seus pais. Olha, tornaram a maldade. Aqui aparece um povo que faz o contrário do que Deus pediu no verso 4. Ainda hoje, Deus convida. Deus apela ao nosso coração através de pessoas, através de uma música, através de um sermão, através de um programa de TV, de um livro que você ganhou, de um sonho, de um folheto, de uma propaganda que você viu. Deus usa inúmeras e diferentes maneiras para nos chamar. O problema é que muitos se recusam a ouvir a voz de Deus. O verso 11, por exemplo, apresenta as consequências de um povo que é infiel. Deus não os ouviria. É o que diz, por exemplo, se você lembra que nós lemos aqui Provérbios 28, 9, né? Aquele que se recusa a ouvir a lei de Deus, até sua oração será abominável. Deus não ouvida, não esquece. Deus não abandona aqueles que oram, não esquece das orações do seu povo. No entanto, quando o povo clamasse por livramento, ele não removeria o castigo. Sabe por quê? Porque o Senhor sabia que era o melhor para o seu povo. A disciplina foi designada por Deus para ser salutar. O povo orava, mas não queria praticar a palavra de Deus. Então, embora não houvesse escapatória para a calamidade nacional, que o Senhor havia permitido, o Senhor, no entanto, também estava pronto a ouvir as orações de arrependimento individual, bem como a atender a todo pedido pessoal por perdão. O verso 14, por exemplo, diz o seguinte, diz assim, tu, pois, não ores por esse povo, é Deus falando para Jeremias, não levantes por eles clamor nem oração. E aí no verso 18 diz, o Senhor me fez saber e eu soube. Verso 22 diz, assim diz o Senhor dos exércitos. Então o verso 14 diz que Deus não ouviria a oração por causa do mal. Toda escolha tem consequências. E o povo escolheu se afastar dos caminhos do Senhor.
O verso ainda diz, tu pois não ores, Deus falando, para Jeremias. Isso sugere que por amor a seu povo, Jeremias intercedeu fervorosamente. Mas a contínua iniquidade do povo tornou essa intercessão infrutífera. As pessoas não demonstraram um espírito de arrependimento e seu clamor era nada mais do que a expressão de um desejo de escapar do castigo. Por isso hoje eu quero convidar você a orar. Por isso hoje eu quero convidar você a buscar o Senhor de maneira intensa. Hoje é sábado. Hoje é um dia muito especial para ir à igreja. Na igreja adventista, por exemplo, nós temos cultos especiais no dia de hoje. Você pode visitar-nos às 9 horas da manhã. Você vai encontrar uma igreja aberta. Se você não é adventista e não sabe onde há uma igreja adventista, entre no site encontreumaigreja.com.br e ali você vai encontrar o endereço da igreja adventista mais próxima da tua casa. Vai, visite-nos hoje. Diga que o pastor Evandro Fávero lhe convidou para ir à igreja. E lá você vai ter a oportunidade de orar, vai ter a oportunidade de louvar o nome de Deus, vai ter a oportunidade de ouvir a palavra sendo pregada, vai ter a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer escolhas, vai ter a oportunidade de estudar a Bíblia através da lição bíblica que lá se estuda todas as manhãs. Então hoje eu quero convidar você, quero te dar a oportunidade para você buscar o Senhor. Para você buscar o Senhor de maneira bem intensa. Hoje é sábado, é um dia especial da Bíblia que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento, um encontro especial com o Senhor, ouvir a sua voz, fazer um pacto com Ele e então se cumprirá o que Ele prometeu para nós aqui no versículo 5. Ele será o nosso Deus e nós o seu povo. Que tal? Vamos orar juntos? Aqui? E logo mais na igreja? Quero orar por você então. Querido Pai e bondoso Deus, muito obrigado pela oportunidade de te buscar e de te adorar. Muito obrigado porque o Senhor cuida sempre de nós. Derrama o teu Santo Espírito para que possamos entender a sua vontade, guia a nossa vida e dirija-nos hoje até a igreja e lá fala o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, foi um prazer falar contigo e lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus.